E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Litras. Opa, e aí? Hoje vamos desvendar um livro que me deixou bastante pensativo. Qual? It's Not Business, It's Personal, do Bob Sorge. Ah, esse livro é fantástico. Ele realmente nos desafia a repensar a maneira como vemos a relação de Jesus com a igreja. A gente costuma ouvir muito sobre servir a Deus, É, sobre a missão da igreja, e às vezes parece que a fé vira uma grande empresa, sei lá. com metas para bater, tarefas para cumprir. Mas o Sorge, ele nos convida a olhar para essa relação de uma forma muito mais íntima, profunda e principalmente, pessoal. E ele faz isso usando analogias e histórias, que facilitam muito a compreensão, certo? Sim, Logo no início ele usa o filme Você Tem Me, é mesmo. com Meg Ryan e o Tom Hanks. Ah, Para ilustrar esse ponto, olha lá. yeah? Lembra da trama? A Meg tem uma livraria pequena e charmosa, que está prestes a fechar por causa da mega livraria do Tom Hanks, que abriu bem na esquina. Eles se apaixonam trocando e-mails, Isso. mas sem saber a identidade um do outro. Que legal. E o Hanks, sem saber que a Meg é a dona da livraria, fica dando conselhos, frios e calculistas sobre o mercado, falando para ela não levar para o lado pessoal. Que negócios são negócios. É verdade. Só que quando ele descobre que a Meg é a mulher por quem ele está apaixonado, ele tenta se desculpar usando a mesma frase. Não leve para o lado pessoal. Mas a Meg responde, isso só significa que não foi pessoal para você, mas não foi pessoal para mim. Sim. Porque qualquer coisa que seja deve começar por ser pessoal. Verdade. E é que o Sorge faz a ligação brilhante com a igreja. O que quer dizer é que, para Jesus, a igreja não é um negócio. Não. É algo profundamente pessoal. Ele não veio para administrar uma empresa, mas para ter um relacionamento de amor com a sua noiva, A igreja? a igreja. Essa analogia do casamento é central no livro. O Sorge até usa o próprio casamento como exemplo, dizendo que não se casou com a esposa pensando nas tarefas domésticas que ela faria, É mas por amor. verdade? E é justamente esse amor que move Jesus. Ele não morreu na cruz para ter empregados, mas para ter uma noiva, uma companheira, alguém com quem compartilhar a vida e o amor dele. É como noiva, que se dedica de corpo e alma para preparar o casamento perfeito para sua amada. Cada detalhe importa, cada gesto é carregado de significado. Com certeza. E a cruz é o ponto central dessa história de amor. Sim. É ali que Jesus demonstra a intensidade e a profundidade do seu amor por nós. É verdade. É a prova máxima de que, para ele, essa relação é absolutamente pessoal. É. E por falar em amor, entrega total. Isso. O Sorge traz a figura do amigo do noivo, Ah, sim. usando João Batista como exemplo. Vocês lembram da história? Claro. João Batista se auto-intitulava o amigo do noivo. Isso. E o papel dele era preparar a noiva, que era o povo de Deus, para a chegada do noivo, que era Jesus. E o que me chama a atenção nessa figura é a lealdade inabalável do amigo do noivo. Ele está ali para servir a noiva. Sim. Mas sua lealdade principal é com o noivo. Ele faz de tudo para que o casamento aconteça da melhor forma possível. Verdade. E para ilustrar essa lealdade extrema, o Sorge usa o exemplo de Abraão. Deus pediu 5 coisas a Abraão: sair da sua terra, percorrer a terra prometida, ser irrepreensível, ser circuncidado e, por fim, sacrificar seu filho Isaque. Nossa, que pedidos difíceis, principalmente o último. Mas Abraão obedeceu a cada um deles. Mesmo quando eram dolorosos e desafiadores. Sim. Essa obediência inabalável, mesmo quando envolvia sacrifícios pessoais, demonstrava a profundidade da amizade de Abraão com Deus. Sim. Ele estava disposto a tudo, por mais difícil que fosse. E essa história de Abraão nos leva a uma reflexão profunda, né? Será que nós temos essa mesma disposição de obedecer a Deus? Mesmo quando seus pedidos nos desafiam e nos tiram da zona de conforto. É uma pergunta para a gente levar para a vida, com certeza. O Sorge nos mostra que servir a Deus exige essa entrega radical, essa disposição de renunciar aos nossos desejos para seguir a sua vontade. E essa obediência, essa lealdade, não tem nada a ver com um contrato frio e impessoal, como se estivéssemos fechando um negócio. É sobre amor, sobre entrega, sobre confiança. Exato. E é justamente essa mentalidade comercial que o Sorge critica no livro. Ele usa o termo empregados para se referir àqueles que estão na igreja. Sim. Apenas por obrigação.
sem paixão, sem amor por Jesus. É como se eles estivessem ali cumprindo o expediente, esperando a hora de ir embora. Exato. E o oposto disso é o pastor que genuinamente ama as ovelhas, que se importa com cada uma delas, Sim. que as guia e protege com dedicação e cuidado. Falando em pastores, o Sorge usa a figura do pastor mercenário para ilustrar esse tipo de pessoa. Sim. Que está na igreja por interesse, não por amor. O mercenário, ao contrário do pastor que ama as ovelhas, foge quando o lobo aparece. Porque ele não está ali por amor, mas por dinheiro. Isso. E ele cita vários exemplos bíblicos de pessoas que caíram nessa armadilha. Quais? Somos Geazi, servo de Eliseu, que cobrou dinheiro pela cura de Naamã. E Ananias e Safira, que mentiram sobre a oferta que deram. Buscando reconhecimento e status dentro da comunidade, sem esquecer de Judas Iscariotes, que traiu Jesus por 30 moedas de prata, e Balaão, que tentou amaldiçoar Israel por dinheiro, ignorando completamente a vontade de Deus. Esses exemplos nos mostram como o egoísmo e a ambição por poder e riqueza podem corromper até mesmo aqueles que estão dentro da igreja. É verdade. E o Sorge vai além, criticando os fariseus da época de Jesus, que transformaram o templo, o lugar sagrado, em um mercado, explorando os fiéis e colocando o lucro acima da fé. É de partir o coração ver como a ganância e o interesse próprio podem distorcer o verdadeiro sentido da fé. E essa crítica do Sorge se estende aos dias de hoje. Quando vemos líderes religiosos que usam a fé para benefício próprio, que buscam fama e fortuna em vez de servir a Deus com sinceridade. É por isso que é tão importante a gente se lembrar que vamos prestar contas a Jesus individualmente. No final das contas, o que realmente importa é o nosso relacionamento pessoal com Ele. A sinceridade da nossa fé, o amor que demonstramos no dia a dia. É verdade. E esse desejo por aprovação e reconhecimento pode se manifestar de diversas formas. Até mesmo na maneira como pregamos e adoramos a Deus. É verdade. O Sorge usa o exemplo de pastores que, mesmo pregando sobre Cristo, acabam usando pregação para se autopromoverem, para exibirem sua inteligência e eloquência. E também fala sobre líderes de louvor que, mesmo cantando sobre Jesus, se tornam o centro das atenções, com a congregação elogiando mais a performance do que a mensagem da música. Esses exemplos nos fazem questionar: por que fazemos o que fazemos? Para quem estamos servindo? Estamos buscando a Deus de todo o nosso coração ou estamos mais preocupados com nossa imagem, com o que os outros vão pensar? É como naquela história do trovador, que em vez de criar uma atmosfera romântica para o casal no restaurante, acaba roubando a cena e flertando com a namorada do rapaz. Tadinho do rapaz. Mas entendi a analogia. O Sorge quer nos alertar sobre o perigo de tentarmos roubar a atenção da noiva, que é a igreja, para nós mesmos. É preciso ter cuidado para que o nosso ego não se sobreponha ao verdadeiro protagonista da história, que é Jesus. E para nos proteger dessa armadilha, Jesus nos transforma em eunucos espirituais. Pessoas que não buscam a sua própria satisfação, mas que se doam por amor ao noivo. Essa ideia dos eunucos espirituais pode parecer um pouco estranha à primeira vista. Você pode explicar melhor o que o Sorge quer dizer com isso? Claro. Na antiguidade, os eunucos eram servos que serviam ao rei ou à rainha, sem ter nenhum interesse próprio. Eles já tinham tudo o que precisavam. Então, sua única motivação era servir com lealdade e abnegação. Então, quando o Sorge fala em eunucos espirituais, ele está se referindo a pessoas que se doam integralmente a Jesus? Sem buscar recompensas ou reconhecimento pessoal. Exatamente. É como Hegai, o eunuco que cuidava de Esther, preparando-a para se apresentar ao rei Assuero. Ele podia cuidar dela de forma íntima, sem ter segundas intenções. Isso. Da mesma forma, os líderes da igreja, transformados em eunucos espirituais, podem servir a noiva, que é a igreja, com pureza de coração, sem buscar seus próprios interesses. É um chamado a vivermos uma fé autêntica, despojada de qualquer interesse egoísta, para que a glória de Deus se manifeste em nós e através de nós. É verdade. E falando em pureza de coração, o Sorge também critica a indústria do louvor, que muitas vezes coloca o lucro acima da adoração genuína, transformando a música gospel em um produto comercial. Ele questiona a motivação de alguns líderes de louvor, que parecem mais preocupados em construir uma carreira musical do que em conduzir as pessoas à presença de Deus. É verdade. E para ilustrar essa mudança de foco, ele conta a história de quando recebeu uma fita cassete de um ministério de louvor, em vez de ouvir a música diretamente. Ele ouviu uma introdução
com o nome do líder do louvor. Sim. Como se fosse um artista famoso. É como se o foco tivesse deslocado da adoração a Deus para a promoção do líder do louvor, transformando o música gospel em um produto comercial. É. Como qualquer outro. Exato. E o Sorge enfatiza que Deus está buscando adoradores verdadeiros. Aqueles que o adoram por amor. Sim. E não por interesse. É, aqueles que se colocam de lado para que ele seja o centro, o único digno de adoração. Isso. Ele acredita que Deus está preparando a igreja para um novo nível de adoração. Um nível que ele chama de habitação. Habitação. Onde a presença de Deus será constante e tangível. Que interessante. E como seria esse modelo de habitação? O que o diferencia dos outros modelos de adoração que a igreja já vivenciou? Ele compara com o modelo dos preliminares, onde o louvor era apenas uma introdução para a pregação, e o modelo da presença, onde buscamos a presença de Deus através do louvor. Mas o modelo da habitação, Deus não apenas visita a igreja, mas habita nela de forma permanente. Que legal. É como se a igreja se tornasse o tabernáculo de Deus. Sim. E essa adoração nunca cessa. E o Sorge acredita que, nesse novo modelo, a adoração será tão poderosa que até os incrédulos reconhecerão a presença de Deus. Sim. Que imagem linda. Mas como chegamos a esse nível de adoração? O que precisamos fazer para que a igreja se torne esse lugar de habitação constante da presença de Deus? Ele usa o exemplo de Paulo, que em Coríntios fala sobre a importância da profecia na igreja. Porque através da profecia, os segredos do coração são revelados e os incrédulos se convertem. Então a profecia tem um papel fundamental nesse processo de transformação da igreja. Exatamente. O Sorge acredita que a igreja está caminhando para um avivamento sem precedentes, onde a glória de Deus se manifestará de forma poderosa e a colheita de almas será abundante. Nossa! E ele descreve esse avivamento com imagens vívidas, como estádios lotados de pessoas adorando a Deus, milagres acontecendo e a presença dos anjos se tornando mais perceptível. Ele até menciona a possibilidade dos anjos participarem da adoração, como aconteceu no nascimento de Jesus e na entrada triunfal em Jerusalém. Essa ideia dos anjos participando da nossa adoração é fascinante. Mas como podemos ter certeza da presença deles? Algum sinal, alguma evidência. O Sorge conta uma experiência pessoal. Em um evento com John Wimber, conhecido por seu ministério de cura, ele sentiu uma unção poderosa durante o louvor. E acredita que os anjos estavam presentes naquele lugar, intensificando a adoração. Então, a presença dos anjos pode ser sentida através dessa unção poderosa, dessa atmosfera sobrenatural que toma conta do ambiente. Exatamente. E essa experiência o fez perceber que o poder da adoração não vem de nós, mas de Deus, que usa os anjos para nos auxiliar e nos conduzir à sua presença. É como se eles estivessem ali nos inspirando, nos impulsionando a adorar a Deus com mais fervor e sinceridade. Isso. Esses conceitos de habitação, eunucos espirituais e adoração genuína nos desafiam a repensar a nossa forma de servir a Deus e de nos relacionar com a igreja. O Sorge nos convida a buscar um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus, a fé de nos entregarmos a Ele sem reservas e a servir a sua noiva com amor e fidelidade sem buscar nossos próprios interesses. É um chamado para vivermos a fé de forma autêntica, despojada de qualquer interesse egoísta, para que a glória de Deus se manifeste em nós e através de nós. E que possamos, como igreja, nos tornarmos um lugar de habitação para Deus, onde a sua presença seja constante e a sua glória seja revelada a todos. Verdade. E essa ideia da participação dos anjos na adoração me lembra de uma passagem fascinante no livro de Apocalipse, que fala sobre a adoração dos anjos no céu. João descreve uma cena no céu com uma multidão de anjos adorando a Deus. Nossa, que cena incrível. Você pode ler essa passagem pra gente? Claro. Apocalipse 5, versículos 11 e 12. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. O número deles era miríades e milhares de milhares que com voz forte diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Uau, que imagem poderosa. Uma multidão incontável de anjos adorando a Deus com todo o seu ser. Me arrepia só de imaginar. E essa passagem nos mostra que a adoração não é algo exclusivo dos humanos. Os anjos também adoram a Deus e eles fazem isso com intensidade e fervor. E será que eles também participam da nossa adoração aqui na Terra? Tipo, será que eles estão presentes nos nossos cultos, cantando junto com a gente?
O Sorge acredita que sim. Ele conta que em algumas ocasiões sentiu a presença dos anjos durante o louvor, como se eles estivessem ali intensificando a atmosfera de adoração. Mas como saber se essa sensação é real ou apenas fruto da nossa imaginação? Como diferenciar a presença dos anjos da nossa própria emoção? É uma pergunta válida. O Sorge não entra em detalhes sobre como discernir a presença angelical, mas ele enfatiza a importância da sensibilidade ao Espírito Santo. Ou seja, precisamos ficar atentos aos sinais, à atmosfera, à unção que se manifesta durante o louvor. Exatamente. E essa presença dos anjos não é algo para nos amedrontar, mas para nos encorajar. Eles estão ali para nos auxiliar, para nos inspirar a adorar a Deus com mais fervor e sinceridade. E para nos lembrar que a adoração transcende as barreiras do tempo e do espaço. É algo que une o céu e a terra, os anjos e os humanos, em um único propósito: glorificar a Deus. E falando em glorificar a Deus, o Sorge também destaca a importância da adoração autêntica, sem hipocrisia ou interesse. Ele usa o exemplo de Davi, que dançava e se alegrava diante do Senhor, sem se importar com a opinião dos outros. Lembra da história de Mical, esposa de Davi, que o criticou por dançar de forma deselegante diante da Arca da Aliança? Ela representa aqueles que se preocupam mais com as aparências do que com a essência da adoração. Exatamente. Davi não estava preocupado com o que os outros pensavam. Ele estava adorando a Deus com todo o seu coração. E isso era o que realmente importava. É como se ele estivesse dizendo: eu não estou aqui para agradar os homens, mas para agradar a Deus. E essa história nos ensina que a adoração verdadeira não se limita a um estilo musical ou a uma forma específica de expressão. O importante é a atitude do nosso coração, a entrega sincera a Deus. E essa sinceridade, essa entrega total, se manifesta de diversas formas. Pode ser através da música, da dança, da poesia, da arte, das nossas ações no dia a dia. O importante é que a nossa adoração seja um reflexo do nosso amor por Deus, da nossa gratidão pela sua graça e misericórdia. Essa adoração genuína, sem interesse, sem segundas intenções, é algo que Deus valoriza muito. Sim. E o Sorge critica a indústria da adoração, que muitas vezes transforma a música gospel em um produto comercial com foco no lucro e na fama, em vez da adoração a Deus. Ele questiona a motivação de alguns líderes de louvor que parecem mais interessados em construir uma carreira musical do que em conduzir as pessoas à presença de Deus. Esses líderes acabam se tornando o centro das atenções, desviando o foco da verdadeira adoração, que deve ser direcionada exclusivamente a Deus. É como se a música se tornasse um fim em si mesma, e não um meio para nos conectarmos com Deus. E o Sorge nos alerta para não cairmos nessa armadilha. A música é uma ferramenta poderosa para nos conectar com Deus, mas precisamos usá-la com sabedoria e discernimento, sempre priorizando a adoração genuína. Falando em adoração genuína, o Sorge destaca a importância da adoração profética, aquela que vai além das palavras e toca o coração de Deus. Você pode nos explicar melhor o que seria essa adoração profética? A adoração profética é aquela que flui do Espírito Santo, que é inspirada por Deus e que carrega uma mensagem específica para aquele momento. É como se Deus estivesse falando através da adoração. E como podemos identificar essa adoração profética? Quais são suas características? Nem sempre é fácil identificar, mas geralmente a adoração profética traz uma unção diferente, uma atmosfera sobrenatural, uma revelação da palavra de Deus. Pode ser através de uma canção espontânea, de uma declaração profética, de uma dança inspirada pelo Espírito Santo. É como se o véu entre o céu e a terra se abrisse e Deus falasse diretamente aos nossos corações através da adoração. Exatamente. E o Sorge usa o exemplo de Ana, que em 1 Samuel derrama seu coração diante de Deus em oração silenciosa e é ouvida por Eli, o sacerdote. Eli, a princípio, pensa que ela está bêbada, mas depois percebe que ela está em profunda comunhão com Deus. Essa história nos mostra que a adoração não precisa ser barulhenta ou extravagante para ser poderosa. O mais importante é a sinceridade do nosso coração, a disposição de nos humilharmos diante de Deus e derramarmos a nossa alma diante dele. E a adoração profética tem esse poder de nos conectar com Deus de forma profunda e íntima, de nos levar a um nível de adoração que transcende a nossa compreensão. É como se entrássemos em uma dimensão espiritual onde as palavras se tornam insuficientes para expressar o que sentimos. O Sorge acredita que a adoração profética tem o poder de liberar a glória de Deus, de transformar atmosferas e de trazer cura e libertação. Ele conta sobre experiências em que a adoração profética abriu caminho para milagres, para a manifestação do poder de Deus de forma sobrenatural. E ele nos encoraja a buscar essa dimensão da adoração, a nos conectar com o coração de Deus de forma profunda e a permitir que o Espírito Santo nos conduza em momentos de louvor e adoração que transcendem o natural. E essa busca por uma adoração mais profunda exige de nós uma postura de humildade, de renúncia, de quebrantamento. Exatamente. O Sorge fala sobre a importância da humildade no ministério, usando o exemplo de João Batista, que reconheceu que ele precisava diminuir para que Jesus pudesse crescer.
É como se ele estivesse dizendo, eu não sou o centro das atenções. O foco deve ser sempre Jesus. E ele critica os líderes que buscam a sua própria glória, que se promovem em vez de promoverem a Cristo. Esses líderes acabam se tornando um obstáculo para o fluir da graça de Deus, para o crescimento da igreja. E o Sorge nos desafia a seguir o exemplo de João Batista, a nos colocarmos em segundo plano, a reconhecer que somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Deixar o nosso ego de lado para que a glória de Deus se manifeste plenamente através de nós. Ele enfatiza que o sucesso do ministério não se mede pela quantidade de seguidores ou pela fama, mas pela fidelidade a Deus e pelo impacto que causamos na vida das pessoas. É sobre servir com amor, com dedicação, com sinceridade, sem esperar nada em troca. E ele nos encoraja a buscar a aprovação de Deus e não a aprovação dos homens. Afinal, é a Deus que prestaremos contas no final de tudo. E por falar em prestar contas a Deus, o Sorge destaca a importância de vivermos uma vida santa, separada do pecado, para que a nossa adoração seja agradável a Deus. Ele usa o exemplo de Isaías, que ao ter uma visão da glória de Deus se sentiu impuro e indigno. Essa experiência de Isaías nos mostra que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais conscientes nos tornamos da nossa pecaminosidade. E é nesse momento que precisamos nos arrepender dos nossos pecados e buscar a purificação através do sangue de Jesus. Reconhecer a nossa necessidade de perdão e de transformação. O Sorge enfatiza que Deus não se agrada da adoração de pessoas que vivem em pecado. Ele quer que nos purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito para que a nossa adoração seja sincera e verdadeira. É como se ele estivesse dizendo, eu quero que vocês se aproximem de mim, com o coração puro, com as mãos limpas, com a mente renovada. E ele nos encoraja a buscar a santidade, não como um fardo, mas como um privilégio, como uma forma de demonstrar o nosso amor a Deus e a nossa gratidão pela sua graça. Viver em santidade não é sobre seguir um conjunto de regras, mas sobre ter um relacionamento íntimo com Deus, que nos transforma de dentro para fora. E para encerrar essa parte da nossa conversa, o Sorge nos convida a refletir sobre o propósito da adoração. Por que adoramos a Deus? Qual é o sentido de todo esse esforço, de toda essa busca por uma adoração mais profunda e autêntica? Ele nos lembra que a adoração não é apenas um momento de emoção ou de entretenimento, mas um ato de entrega, de submissão, de reconhecimento da soberania de Deus. É o momento de nos conectarmos com o Criador, de recebermos a sua graça e de nos alinharmos com a sua vontade. É um momento de celebrarmos o seu amor, a sua bondade e a sua fidelidade. E de nos humilharmos diante dele, de reconhecermos a nossa pequenez e a sua grandeza. É um momento de nos rendermos a ele completamente, de corpo, alma e espírito. É um momento de encontrarmos a nossa verdadeira identidade, o nosso propósito e a nossa razão de viver. É o momento de experimentarmos a sua presença, o seu poder e o seu amor de forma transformadora. E que possamos, a cada dia, buscar essa intimidade com Deus, essa adoração que transcende as palavras e toca o seu coração. Que nossa vida seja um hino de louvor a Ele, uma expressão constante da nossa gratidão e do nosso amor. E que a nossa adoração seja um reflexo da beleza e da majestade do nosso Deus, um perfume suave que sobe até o seu trono. Falando em diferentes formas de adoração, o Sorge apresenta 3 paradigmas que a igreja tem vivenciado ao longo da história, certo? Isso. O Sorge apresenta 3 modelos, de adoração que a igreja tem experimentado ao longo da história. Ele começa falando do modelo dos preliminares, comum na década de 1960. Nessa época, o louvor era visto como um aquecimento para a pregação, como se fosse menos importante. Era como se a adoração fosse só uma introdução para a mensagem do pastor, sem muita relevância por si só. Interessante como a nossa perspectiva sobre a adoração mudou tanto ao longo dos anos, né? É verdade. E o Sorge conta que na igreja em que ele crescia, o líder de louvor era escolhido entre os membros do conselho. Não importava a habilidade musical ou a espiritualidade, mas sim a posição social na igreja. Curioso. Era mais uma questão de status do que de unção, de chamada para servir na área da música. Justamente. Mas nos anos 1970, com a renovação carismática, a igreja experimentou um novo mover no louvor. Despertar para a presença de Deus. Foi quando a igreja começou a entender que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, como diz o Salmo 22.3. E essa mudança de perspectiva revolucionou a forma de adorar. A igreja passou a buscar a presença de Deus através do louvor. Isso! E o culto se tornou um momento de encontro com o Senhor. E essa busca pela presença de Deus deu origem ao segundo paradigma de adoração, que o Sorge chama de presença. Nesse modelo, a adoração e a pregação
têm a mesma importância. É. E a igreja se esforça para criar um ambiente propício à manifestação da presença de Deus. Exatamente. E esse modelo tem sido predominante nas últimas décadas, com a formação de equipes de louvor, a produção de músicas congregacionais e a busca por uma maior excelência musical. Mas, pelo que você comentou antes, parece que o Sorge acredita que Deus está nos conduzindo para um novo nível de adoração, que ele chama de habitação, né? Isso mesmo. O Sorge acredita que Deus está nos levando para um nível mais profundo. No modelo da presença, buscamos a presença de Deus em momentos específicos, como nos cultos de domingo. Sim. Mas no modelo da habitação, Deus não apenas nos visita, mas habita em nós, de forma permanente. Uau. É como se a igreja se tornasse o tabernáculo de Deus, onde a sua glória se manifesta continuamente, sem interrupções. Exatamente. É uma mudança de mentalidade, de perspectiva. Não se trata apenas de buscar a presença de Deus em momentos pontuais, mas de cultivar uma intimidade constante com Ele, permitindo que Ele habite em nós e se manifeste através de nós em todos os momentos da nossa vida. É um convite a vivermos em constante adoração. A termos uma vida que seja um hino de louvor a Deus. Mas como podemos nos preparar para esse novo tempo? O que precisamos fazer para que a igreja se torne esse lugar de habitação constante da presença de Deus? O Sorge, ele nos apresenta a figura dos eunucos espirituais para descrever aqueles que serão usados por Deus nesse novo tempo de adoração. Lembra que a gente falou sobre os eunucos no início? Eles eram servos fiéis, que não buscavam seus próprios interesses, mas se doavam completamente ao rei. Sim, lembra. Eles renunciavam aos seus próprios desejos para servir com total dedicação e lealdade. Exatamente. E o Sorge acredita que Deus está levantando eunucos espirituais na igreja. Pessoas que renunciaram aos seus próprios sonhos e ambições para se dedicarem inteiramente ao serviço do Rei Jesus. Pessoas que não buscam a sua própria glória, mas a glória de Deus. Pessoas que não se deixam corromper pela indústria da adoração, mas que mantêm a pureza de coração e a paixão pela presença de Deus. E ele descreve a adoração no modelo da habitação como algo extraordinário, algo que transcende a nossa compreensão. Ele usa a passagem de 1 Coríntios 14, onde Paulo fala sobre a manifestação dos dons espirituais na igreja. Sim. Para ilustrar esse novo nível de adoração. Lembra dessa passagem? Paulo fala sobre a importância da profecia na igreja. Isso. Porque, através dela, os segredos do coração são revelados e os incrédulos se convertem. Seria essa manifestação poderosa dos dons espirituais uma das marcas desse novo tempo de adoração. Exatamente. O Sorge acredita que no modelo da habitação, a glória de Deus será tão intensa, tão tangível, que até os incrédulos serão impactados, se converterão ao Senhor. Que coisa linda! Imagina a igreja como um lugar onde a presença de Deus é tão real, tão poderosa, que as pessoas são transformadas instantaneamente. Ele descreve esse avivamento com imagens impactantes. Estádios lotados de pessoas adorando a Deus, milagres acontecendo, anjos participando do louvor e a glória de Deus enchendo a terra como as águas cobrem o mar. É de arrepiar. É como se estivéssemos vivenciando um novo Pentecostes, com a glória de Deus se manifestando de forma poderosa e irresistível. E ele acredita que esse avivamento está próximo. Que estamos às portas de um novo tempo de adoração, onde a presença de Deus será mais real e tangível do que nunca. E o que podemos fazer para nos prepararmos para esse novo tempo? O Sorge, ele nos convida a nos arrependermos dos nossos pecados, a buscarmos a santidade e a nos entregarmos completamente a Deus, a nos despojarmos de todo egoísmo, de toda vaidade, de toda missão pessoal, para que sejamos vasos de honra, usados por Deus para manifestar a sua glória nesse novo tempo de adoração. É um chamado a vivermos uma vida de entrega total a Deus, a sermos eunucos espirituais, que renunciam aos seus próprios interesses para servir ao Rei Jesus, com amor e dedicação. Que possamos ser como aqueles servos fiéis que aguardam ansiosamente a volta do Rei com as lâmpadas acesas e os corações cheios de amor e expectativa. E que a nossa adoração seja um prelúdio da festa que nos aguarda no céu, quando estaremos para sempre na presença do nosso amado noivo, Jesus Cristo. E aí, o que você achou dessa imersão no livro It's Not Business, It's Personal? Que lições você leva para sua vida? É um livro desafiador, inspirador, que nos convida a repensar a nossa relação com Deus e a viver uma vida de adoração autêntica, despojada de interesses egoístas. Compartilhe nos comentários as suas reflexões e sugestões de livros para os próximos episódios. E não se esqueça de curtir, seguir o canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com seus amigos. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com essa mensagem transformadora. Até a próxima. E que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês.